Oi, turminha! Hoje nós vamos começar com as atividades. A primeira que eu vou apresentar para vocês é a clássica de fantoches. Mas vocês podem usar o que tiver em casa, sendo fantoches, bonequinhos e até brinquedos das crianças. Eu vou usar este avental para contar histórias que eu já tinha em casa, mas que pode ser usado em muitas situações. A história de hoje é Os Três Porquinhos. Então, era uma vez uma família feliz de porquinhos que tinha 3 filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que eles estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa e nem se esforçavam em nada. Então, um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos já estavam bem crescidos, que fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um e alguns bons conselhos também. Os 3 porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casa. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitava de muito esforço. Construiu uma casa de palha e, embora os seus irmãos tenham avisado ele que ela não era muito segura, ele construiu mesmo assim. O segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro, mas que tampouco gostava de trabalhar. Então ele construiu uma casa de madeira, porque ele pensava que ela era mais prática e resistente. E o terceiro porquinho, que ele era o mais sensato de todos e o mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos. Ele demorou mais para construir ela, mas depois de 3 dias de muito trabalho, a casa estava pronta. Os 3 porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava o bosque e não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas, em busca de uma boa carne de porco para comer. O lobo, então, foi bater na porta do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vai embora, seu lobo, você não vai entrar aqui." O lobo insistiu e disse: "Abre logo essa porta, ou soprarei a sua casa e destruirei." Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção da casa de madeira do seu irmão. E o lobo correu logo atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. O lobo insistiu e disse: "Abram logo essa porta, ou soprarei essa casa e destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, desesperados, foram correndo em direção à casa de tijolos e cimento do outro irmão. E o lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. Então o lobo foi bater na casa do terceiro porquinho, mas ninguém atendeu. Então o lobo foi ficando cada vez mais furioso e gritou: "Abram a porta já!" E os porquinhos responderam: "Vá embora, seu lobo, você não conseguirá derrubar essa casa, porque ela é feita com tijolos e cimento." Então o lobo insistiu e disse: "Abram logo esta porta, ou eu assoprarei e esta casa destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar e a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Enquanto isso, ele pensou em como entrar na casa e teve uma ideia. Ele foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e conseguir entrar pela chaminé. Os porquinhos, vendo o que tramava o lobo, reagiram e logo puseram a ferver um balde enorme de água e o colocou no final da chaminé para esperar o lobo. Quando o lobo entrou pela chaminé, caiu bem dentro do balde cheio de água fervendo. "Uai, uai, uai, uai!" O lobo começou a gritar. O lobo gritou e saiu correndo ao lago para aliviar as suas queimaduras. Ele estava muito assustado e prometeu nunca mais voltar a incomodar os porquinhos. E quanto aos porquinhos, eles aprenderam uma lição, de que tudo que é feito com esforço tem um melhor resultado. Os 3 porquinhos decidiram morar juntos e todos viveram felizes em harmonia. Bom, como que a gente pode usar então essa história
para tratar as emoções e os sentimentos das crianças. Por exemplo, no momento em que o lobo chega na casa do primeiro porquinho falando "deixe-me entrar", e vai lá e derruba a casa dele, qual é o sentimento que a criança vai ter? É justamente esse questionamento que nós temos que fazer ou no final ou ainda no momento da história. Por exemplo, essa história também envolve muitos sentimentos de tristeza e de medo também, pois nem sempre as crianças estão acostumadas com um lobo, com um bicho mau, vamos dizer assim. Então, essa história envolve muitos sentimentos, o que pode acabar acarretando em pensamentos diferentes para as crianças e em aprendizado emocional. Gostaram da história? Até o próximo vídeo, turminha!